Olá, boa noite a todos. A minha cordial e sincera saudação a todos vocês que agora me assistem para mais um estudo da Palavra de Deus. É o penúltimo estudo de uma série de Atos dos Apóstolos que nós estamos fazendo. Saúdo os leigos da comunidade luterana São Paulo, aqui de Novo Hamburgo, todos os membros da comunidade Jesus Redentor, da comunidade São Paulo e todos os demais que vierem eventualmente assistir esse estudo, que a graça e a paz de Deus estejam com cada um de vocês, com todos nós. Na semana passada nós estudamos em Atos dos Apóstolos, lá pelo capítulo 20 e 22, a prisão de Paulo em Jerusalém e o começo do julgamento de Paulo. E aí nós vimos que o apóstolo Paulo era odiado pelos judeus por uma série de motivos, fizeram uma série de acusações falsas contra ele e inclusive planejaram matá-lo. Quando o comandante da guarda dos romanos, o Cláudio Lísias, fica sabendo disso, ele bola um plano de tirar Paulo de Jerusalém, levá-lo para Cesareia de Filipe. Cesareia, uma cidade à beira do mar Mediterrâneo, onde residia o governador da região. Isso ficava a 88 quilômetros de Jerusalém. Então, na determinada noite, o Cláudio Lísias envia uma escolta, uma grande escolta, com o Paulo para Cesareia, para o governador Félix. E do julgamento em Cesareia é que nós vamos tratar nesse nosso estudo de hoje. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 23, até o final do 26. E aí nós vamos ver o Paulo sendo julgado pelo governador, o governador Félix, posteriormente pelo seu sucessor Festo, e também pelo rei Herodes Agripa I, que veio visitar o governador Festo. E com tudo isso já se passaram mais de 2 anos. O Paulo preso num regime semiaberto, numa casa, mas ao mesmo tempo preso, em Cesareia, na beira do mar Mediterrâneo, na Palestina. Então, esse julgamento em Cesareia, que nós vamos tratar hoje. E o nosso último estudo será finalmente o envio de Paulo a Roma. Acontece um grande naufrágio e eles chegam a Roma. Isso está nos capítulos 27 e 28. Será o último estudo dessa série. Posteriormente, no segundo semestre, nós queremos, por sugestão de vocês, inclusive, estudar as 7 cartas do Apocalipse e intercalando com estudos bíblicos sobre a carta aos Colossenses. No primeiro semestre já estudamos Filipenses, no segundo semestre vamos estudar um estudo por mês, Colossenses. Essa é uma série projetada especificamente para a comunidade Jesus Redentor, que nós atendemos, mas que também é para todos. Dito isso, como abertura geral, vamos então ao nosso estudo de hoje, o penúltimo dessa série de Atos, Atos 23 até o 26, final do capítulo 26. Como eu estava dizendo, Paulo foi enviado pelo comandante da guarda de Jerusalém, guarda romana, para Cesareia. Olha o tamanho do séquito para garantir a segurança de Paulo. O Cláudio Lísias escolheu 2 oficiais com 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros e os envia de noite, a partir das 9 da noite. Na metade do caminho, essa turma ficava a cidade de Antípatris, já na metade do caminho, já na beira do mar Mediterrâneo. Dali os 200 soldados voltam e continuam apenas os 70 cavaleiros e os 200 lanceiros, chegando depois finalmente em Cesareia, onde o Paulo deverá ser julgado pelo governador da região, Félix.
O Félix, ele se informa sobre qual é a acusação que os judeus têm contra Paulo. E resumidamente, agora no capítulo 24, resumidamente essa acusação, nela constam 3 partes. Paulo provoca desordens entre os judeus do mundo conhecido, do Império Romano. Primeira acusação: Paulo é um grande desordeiro, faz desordens, provoca desordens entre os judeus. A segunda acusação: Paulo é o líder do Partido dos Nazarenos. O Partido dos Nazarenos era um grupo grande de revoltosos contra o Império, e o Paulo é acusado de ser o líder dessa turma. Nada a ver. E a terceira acusação que os judeus fazem diante de Festo, que se informa: Paulo tentou profanar o templo, levando um gentil incircunciso, alguém para dentro do templo, que era proibido. Essas 3 acusações aqui eram todas elas falsas. E o Festo dá a oportunidade ao Paulo se defender. O Paulo explica que não tem nada a ver. Tudo isso é uma grande injustiça que está acontecendo com ele. Paulo diz que não fez nada de errado contra a lei dos judeus. E Paulo confessa o seguinte diante de Festo: o problema é que eu sigo o caminho. Não sei se vocês estão recordados, mas o caminho é uma referência a Jesus Cristo. Os primeiros cristãos na região se referiam a si mesmos como seguidores do caminho, conforme o que está na lei e nos profetas. Então Paulo confessa claramente sua fé em Jesus Cristo, que ele é seguidor de Jesus Cristo, diante desse governador do Félix. E mais, o Paulo, nessa sua defesa, ele diz que ele acredita na ressurreição dos mortos, também conforme as Escrituras. Bom, e qual é o problema? Tudo isso é um problema religioso que não tem nada a ver com política em si. Então, pro Festo, isso aí tanto faz quanto fez. No outro dia, depois de um certo tempo, o Paulo está novamente diante de Félix e de Drusila, a sua esposa. Ela é filha de Herodes Agripa I, ela é judia, mas filha de um rei Herodes Agripa I. Então, diante de Félix e da esposa judia, da Drusila, novamente o Paulo tem a oportunidade de fazer sua defesa e confissão. Notem que o Paulo sempre aproveita a oportunidade de testemunhar a sua fé. Paulo fala que ele está sendo perseguido por causa de Jesus Cristo e que ele prega Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Paulo fala também claramente da necessidade de arrependimento dos pecados e para que a pessoa então sinta a necessidade de Cristo, que ela creia em Cristo, e sobre a transformação na vida que isso provoca, que a pessoa abandona o pecado, luta contra o pecado e procura viver uma vida nova. Aí o Félix não quis ouvir mais, porque o Félix, na verdade, era um sujeito sanguinário, ele aprontava muitas, né? Digamos assim, um pecador contumaz, um grande pecador. Quando Paulo diz que ser seguidor de Jesus implica numa nova vida, aí o Félix, naquele momento, não quer mais saber. Mas ele fica enrolando Paulo, deixa ele nessa prisão domiciliar, de vez em quando chama ele para conversar, e muitas vezes falavam com certeza sobre Jesus Cristo. Mas o que o Félix, na verdade, queria? Nesses encontros com Paulo, ele pedia propina. Olha, isso é 2000 anos atrás, irmãos. Félix pedia propina e o Paulo não dava. Não se sabe se o Félix estava a par
seu Paulo era rico, mas o Félix com certeza sabia que Paulo tinha ido para Jerusalém levar uma grande oferta para ajudar das igrejas que ele tinha fundado, uma grande coleta, uma grande oferta para os pobres de Jerusalém. E o Félix era um governador corrupto, e ele pede propina, só que o Paulo, testemunha de Jesus Cristo, não abre mão, ele não dá propina. O Félix fica enrolando ele, passam-se 2 anos, pasmem, 2 anos. E aí termina o mandato de Félix, e o Félix é substituído por um novo governador chamado Festo. E o Félix, antes de entregar o cargo, ele não liberta Paulo, por quê? Agora nós estamos entrando no capítulo 25, final do 24, ele não libera Paulo para fazer média com os judeus, a esposa, filha do rei Herodes, Agripa I, uma judia, e para agradar os judeus, para continuar tendo canais abertos, quem sabe para se dar bem para o futuro, ele não liberta Paulo e deixa o problema estourar nas mãos de Festo, o seu substituto. Pois o Festo, ele vai para Jerusalém nos primeiros dias do seu mandato, fica alguns dias em Jerusalém, e nesse interim ele se informa da situação de Paulo. Novamente vem a acusação dos judeus. Ele questiona se o Paulo não gostaria de ser julgado em Jerusalém. Paulo diz, não. Lá eles querem me matar, eu fui trazido para cá, é aqui pelo império que eu devo ser julgado e não lá pelo tribunal religioso dos judeus. Paulo sabia do eterno plano deles de matá-lo, é aqui em Cesareia que eu quero ser julgado. E Paulo coloca agora numa oportunidade que Festo lhe dá de se explicar, Paulo novamente faz a sua defesa. Ele diz, eu não fiz nada de errado contra a lei dos judeus, a lei de Moisés. Eu não fiz nada de errado contra o templo, eu não profanei o templo. E eu não fiz nada de errado de político, não fiz nada errado contra o imperador. Eu não sou de um partido revolucionário, então não fiz nada errado em termos de religião e não fiz nada de errado em termos de política. Mas é por isso que eu estou sendo julgado totalmente, de uma forma totalmente falsa. E eu tenho o meu direito de cidadão romano de ser julgado. E se não quiser me julgar aqui, eu apelo para o imperador, apelo para César. Porque Paulo, como cidadão romano, isso era uma honra muito grande, ele é cidadão romano, ele tinha o direito de exigir um novo julgamento se o atual não o satisfizesse. E assim ele apela para o imperador, ele apela para César. Passam-se alguns dias e tem um novo rei chamado Agripa II, agora Herodes Agripa II, casado com Berenice. Berenice, inclusive, é irmã de Agripa II, então é um caso de incesto. Agripa II e Berenice vêm visitar Festo. E o Festo, governador ali em Cesareia, ele lhes coloca a situação de Paulo, ele conta tudo o que está acontecendo. Festo diz a Agripa que Paulo é um homem que crê num homem que morreu e que ele diz que está vivo. Nós sabemos de que ele está falando. Então, o Festo, ele já sabe dessa história. Paulo crê num homem que morreu e que está vivo. Obviamente, Festo sabe que Paulo crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Aí nós chegamos no capítulo 26, o Paulo se defendendo diante de Agripa. Diante do Agripa, Paulo tem mais uma oportunidade de se defender e de testemunhar a sua fé. Resumidamente, eu resumo aqui, mas ele diz que eu estou sendo julgado por causa da esperança dos nossos antepassados. Ora, o conceito de esperança na Bíblia resume tudo que nós cristãos cremos. Nós
temos esperança, esperança da ressurreição para a vida eterna. A nossa esperança, a gente espera algo que ainda não se concretizou. Nossa esperança repousa sobre algo que já se concretizou, que é a morte e a ressurreição de Cristo, mas nós aguardamos e esperamos a nossa ressurreição para a vida eterna. E é por causa dessa esperança da ressurreição é que eu estou sendo julgado. E o Paulo aproveita uma vez mais para contar toda a história da sua conversão, como ele era perseguidor da igreja, daqueles que seguiam o caminho Jesus Cristo, como Jesus Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco, e como Jesus Cristo colocou ele na trilha certa. Jesus lhe diz, olha, tu vais sofrer muito por minha causa, mas eu quero que você seja uma luz para os povos, para os judeus, mas principalmente para os gentios, os não-judeus. É para eles que você vai levar, a eles você vai levar a minha luz. Paulo expõe essa sua missão numa confissão de fé para o Agripa também. Paulo conta então a sua conversão, como foi escolhido por Jesus, para pregar luz aos judeus, mas principalmente aos gentios. Eu anuncio, diz Paulo, o que os profetas disseram, que o Messias tinha de sofrer, morrer e ser o primeiro dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. Isso está no capítulo 26 de Atos, versículo 23. É isso que eu anuncio, que o Messias, o nosso libertador, tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. Bom, a essa altura, quando falou dessas coisas de um Messias que morreu, ressuscitou, aí o Festo não aguentou, ele gritou, Paulo, você está louco. Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Tá louco, Paulo? Onde é que você viu uma coisa dessa? Foi um grito de Festo. O Festo que estava junto ali. Aí o Agripa também disse, ô Paulo, você pensa que em tão pouco tempo também vai me transformar num cristão? Você acha que em tão pouco tempo aí me falando essas coisas, eu vou me tornar cristão? Pois diz o Paulo, eu peço a Deus que em pouco tempo ou muito tempo, eu peço a Deus, eu gostaria mesmo que vocês, as autoridades e todo o povo aqui presente, os judeus que estavam lá acusando ele, todos vocês, na verdade, reconhecessem em Jesus Cristo a esperança, o caminho, a vida, a salvação eterna. Que todos vocês reconheçam Jesus como Salvador. Pois, irmãos, aí nós chegamos ao final do capítulo 26. A conclusão diz assim, que aí todos eles, tanto o governador em Cesareia, o Festo, quanto o Agripa I e todos os demais ali presentes, todos olharam um para o outro e concluíram que não tinha nada de grave contra Paulo. O Agripa, inclusive, diz assim, o Festo, esse cara aí bem poderia ser solto, se ele não tivesse apelado para o imperador. Bom, já que ele apelou para o imperador, o jeito é mandar ele para Roma mesmo. E é isso que nós vamos estudar no nosso próximo e último encontro dessa série de Atos. Queridos irmãos, nas mensagens de Paulo, nesse tempo aqui, mais de 2 anos se passaram só ali nessa situação, se vê a noção que Paulo tem de sua missão. E isso vale para nós. A palavra de Deus sempre nos chama ao arrependimento, a uma mudança de vida, a crermos em Jesus, que é aquele que é a verdadeira solução. Só em Jesus há perdão, há vida com Deus, há eterna salvação. E só é verdadeiro crente aquele que agora luta contra o pecado, que abandona a prática antiga do pecado.
nós não podemos nos conformar com essa situação. Ainda somos pecadores, mas não podemos nos conformar com isso, abandonar a luta contra o pecado. E, por outro lado, viver em genuíno amor a Deus, demonstrando em genuíno amor ao próximo. A nossa fé, quando ela é sincera, é uma fé que combate o pecado e que se esforça no amor ao próximo. E quando nós somos chamados a testemunhar, mesmo que isso não implique em problemas, como aconteceu com Paulo, que o Espírito Santo conceda que nós fiquemos fiéis a Jesus, testemunhemos de Jesus. E quando nós somos tentados financeiramente também, como o Félix aqui, que é um sujeito que gostava de propina, nós que muitas vezes somos tentados a fazermos pequenos negócios não tão limpos assim, nós não podemos nos conformar com isso. É através das nossas atitudes que nós demonstramos a nossa fé, por menor que seja uma causa também financeira, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito, diz uma outra palavra, num outro contexto, mas se aplica aqui também. Foi um prazer ter estado com vocês. Eu convido vocês desde já para na outra sexta, se Deus quiser, estarem conosco para o último estudo. E como conclusão, vamos falar brevemente com Deus em oração. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado pelo teu servo Paulo, porque tudo isso está registrado pelo teu Espírito Santo através de Lucas em Atos dos Apóstolos. Senhor, dá-nos a mesma firmeza de fé de Paulo e que nós façamos sempre a boa confissão de Jesus. Perdoa todas as nossas fraquezas, nossos pecados e continua gracioso conosco. Abençoa nossos leigos, nossas comunidades e a todas as nossas famílias, a todos nós. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.